Fala, povo de Deus, quarto dia da nossa série A Vida de Davi, 2 Samuel 4. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Então Isbosete, lá no capítulo 3, ficou questionando a integridade, a lealdade de Abner. Abner foi para o lado de Davi, só que aí Joabe acabou matando ele. E agora que ele sabe que Abner está morto, aí ele também perde a coragem. Tem gente que é assim, né? A gente já falou isso. Mas te humilha, aí quando fica sabendo que você foi embora, aí sente tua falta. É difícil. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimom, tribo de Benjamim, tal. O povo de Beorete fugiu para Jetaim e hoje vive até ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair, ficou manco, seu nome era Mefibosete. Só que é importante que Mefibosete vai aparecer lá na frente na história, tá bom? Mefibosete, filho de Jonatas. Tá bom? Quando chegou a notícia que Jonatas e Saul tinham morrido, a mulher que cuidava dele pegou o bebê, foi correr, deixou ele cair, né? Ele sobreviveu, mas passou a vida toda sendo manco. Lá na frente nós vamos falar de Mefibosete de novo. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Então aqueles que eram líderes dos grupos de ataque de Isbosete simplesmente entraram na casa dele e o assassinaram. Sem mais nem menos. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado no seu quarto. Depois de transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça. E levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá e levaram a cabeça de Isbosete a Davi. Então Abner, no capítulo 3, foi para o lado de Davi, só que acabou morrendo. Agora os dois aqui estão fazendo a mesma coisa. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi. Disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e sua descendência. E Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filho de Rimom, de Beerote: juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boas notícias, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Então, quando foram contar que Saul estava morto, o rapaz falou que ele tinha finalizado Saul. O que Davi fez? Matou aquele rapaz. Aí lembra que a gente falou que Davi não se alegra com a morte do seu inimigo? Então, quando ele pensou que me trouxe boas notícias, eu agarrei o matei em Ziclag como recompensa pela notícia que me trouxe. Muito mais agora, que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa, em sua própria cama. Olha isso, Davi está chamando Isbosete, o seu inimigo, de homem justo. Homem inocente. E está chamando os 2 guardas que mataram ele de ímpio. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles o mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram o corpo junto ao açude de Hebrom. Mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner. Então olha isso, gente. Novamente Davi não se alegra com a morte do seu inimigo e ainda castiga aqueles que o mataram. Ah, mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido porque a gente não pensa com a mente de Davi, com o coração de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Então isso não faz sentido de acordo com a justiça e lógica humana. Só que Davi está agradando a Deus com isso. Por quê? Porque Davi está sendo uma pessoa justa, misericordiosa, amorosa, empática. É inimigo dele. Mas ainda assim Davi não se alegra com a morte dele. Como pode um negócio desse? Que presença é essa que Davi carrega? Que amor é esse que Davi tem? Que coração é esse que ele tem? É um homem que tem o coração segundo o coração de Deus.
Esse é o coração de Deus. Davi aqui, a vida de Davi está nos revelando o coração de Deus, que não se alegra com injustiça, com trairagem, porque isso aqui foi uma trairagem. Os líderes de Isbosete o mataram enquanto ele estava dormindo. Pessoas que eram da confiança dele o mataram. É alguém que trai a outra, infidelidade. Deus não se agrada disso. Deus detesta isso, Deus odeia isso. Então, nós precisamos ser pessoas como Davi, que andam na contramão, que andam fora totalmente da lógica, entendeu? Que anda fora da lógica totalmente. Porque quando a gente não se encaixar mais nesse mundo, então é um forte sinal que a gente está se encaixando na palavra de Deus. Que a gente está andando com Deus, que a gente está andando na contramão do mundo. E aí muitas coisas mesmo que a gente falar, fizer, agir, sentir, não vai fazer sentido para muitas pessoas. Mas vai fazer sentido para Deus, porque Deus não pensa, não sente, não vê como o homem. Deus está acima e nós precisamos subir de nível. Amém? Pense nisso. Aprenda com a vida de Davi. Seja diferente, seja misericordioso. Não se alegre com a morte de Saul e nem do seu filho Isbosete. Tá? E Isbosete era o que? Era filho de Saul. Então, lembra? Nem precisava falar isso, mas eu vou falar. Lembra 1 Samuel 28 que Saul foi lá falar com a necromante? Né? E aí o profeta Samuel, bem entre aspas, corre lá no vídeo para você ver, porque não era Samuel coisa nenhuma. Falou assim: hoje, Saul, amanhã você e seus filhos vão morrer. Tá aí Isbosete, tá vivo. Samuel, a Bíblia diz que nenhuma profecia que ele lançou caiu por terra, tudo se cumpriu. Aí você acha que depois que ele já estava no plano espiritual, ele errou? É claro que não. Então, mais um ponto que aquilo lá não era Samuel, tá? Por que eu tô falando isso agora? Eu não sei, tá? Mas fica aí para você. Um beijo no coração, que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 5. Amém? Fui!